Eu quero saudar os amados com a paz do Senhor. Queridos, neste momento nós vamos iniciar mais um culto pelo nosso canal no YouTube, canal da Igreja Pentecostal Primitiva. Para nós é um motivo de alegria, estamos muito felizes, graças a Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos fazendo, queridos, mais uma vez, mais um culto, né? Através deste canal da Igreja Pentecostal Primitiva. Queridos, como vocês sabem, este canal ele está bem no início, né? Estamos iniciando, estamos ainda colocando as coisas em dias, né? Fazendo tudo aquilo que é necessário para que a gente vá adiante, mas tudo dentro da vontade de Deus, né? Devidamente de acordo com a vontade de Deus, da maneira que Ele vai nos mandando, e isso nós vamos, deste jeito nós vamos fazendo, né? Então, queridos, mais uma vez nós estamos iniciando mais um culto, né? E graças a Deus que o Senhor está conosco. O Senhor, o Espírito Santo é o nosso guia e é Ele, queridos, que vem trazendo até este canal as pessoas que Ele desejar, né? Conforme Ele vai querendo que as pessoas vão vendo estes vídeos, Ele vai proporcionando a cada um esta oportunidade, né? Então, nós vamos orar a partir deste momento, iniciando mais este culto. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de maravilha, Deus santo e maravilhoso, ó meu Pai. Muito obrigado, ó Deus santo, por mais este culto em que nós vamos fazer na Tua presença. Meu Pai querido, obrigada, Papai Santo, porque nós sabemos que isto Tu tem nos dado, ó Pai querido, mais esta oportunidade porque Tu desejas estar conosco. Papai querido, a ideia de abrirmos este canal, a ideia de anunciarmos este evangelho, a ideia de disseminarmos, querido Pai, na face desta terra, esta ideia, meu Pai Santo, de levar este evangelho, convocando as pessoas para este grande avivamento, meu Pai, vem de Ti. Oh, Pai Santo, muito obrigada, oh, Pai, porque Tu estás colocando em prática através de nós, através de cada um, meu Pai, que vai ouvir deste vídeo, que vai prestar atenção, que vai dar atenção e entender qual a finalidade deste canal, qual a finalidade destas palavras, qual a finalidade, meu Pai querido, Tua, Senhor amado, em disseminar este grande convite, ó Deus, convocando, chamando, convocando aquele que deseja, Pai Santo, de todo o coração, ingressar, meu Pai Santo, neste grande exército que Tu estás chamando, que Tu estás convocando para fazer esta grande obra para Ti na face desta terra, que é levar, meu Pai Santo, este anúncio de que o Evangelho de Cristo está proporcionando sobre a face da terra mais uma vez um grande avivamento espiritual, avivamento preparatório, meu Pai, para que as pessoas tenham condições de ser arrebatadas no grande arrebatamento, meu Pai querido, que Tu fará, meu Pai, quando, ó Deus, Tu levantar da face desta terra a Tua igreja preparada, a Tua igreja comprada e lavada no sangue do Cordeiro, porque para isto Jesus veio no mundo, para reunir o seu povo, para levar aos céus aqueles que ainda não saíram desta terra, meu Pai, através da morte, meu Pai querido, terá esta oportunidade de ser arrebatado aos céus no grande arrebatamento, meu Pai. Para isto, ó Deus Santo, Tu vais levantar este grande avivamento sobre a face da terra nestes últimos dias, onde o Teu Evangelho, o Evangelho trazido por Jesus Cristo, será mais uma vez pregada de maneira perfeita,
de maneira grandiosa, de maneira que te agrada, de maneira que tu tens, da maneira que tu tens preparado, meu Pai querido, para que assim seja. Oh Pai Santo e amado, muito obrigada por tudo, ó Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, nós estamos aqui, Espírito Santo, contando contigo. Espírito Santo, faz a condução deste culto conforme a tua vontade. Espírito Santo, para que o nosso louvor e a nossa adoração, para que tudo aquilo que nós venhamos pedir ao Pai, tudo aquilo que nós venhamos agradecer ao Pai, tudo o que nós queremos, Espírito Santo, nesta ocasião, levar diante do Pai. Espírito Santo, faz esta conexão, para que toda a nossa ação seja recebida diante do Pai. Ó Espírito Santo, é do teu interesse. Para isto tu ficaste na terra, para isto tu viestes após Jesus e ficastes até hoje, vai continuar até que tu leve esta igreja a reunida, Espírito Santo, da face desta terra para o céu. Espírito querido, conduz este culto. Espírito Santo, faz esta perfeita conexão, que nós possamos sair da frente deste culto, Espírito Santo, cheios de ti, tocados por ti, cheios da tua palavra, cheios do teu milagre, da tua bênção nas nossas vidas. Ó Jesus querido, muito obrigada por tudo, Jesus Santo, muito obrigada. Nós te pedimos e te agradecemos, ó meu Jesus querido, em o nome de Jesus, no teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus e aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Queridos, como é de praxe, vamos cantar 3 hinos da nossa harpa cristã, para assim estarmos louvando e adorando ao nosso Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Queridos, que seja um momento em que nós venhamos fazer isso de todo o coração, para que o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração, todo o nosso pedido chegue diante do Pai e Ele receba e nos responda, não é, queridos? Porque nós precisamos tão grandemente de Deus que toda a nossa vida, quer seja espiritual, material, nós dependemos de Deus. Temos que ter essa condição, essa consciência do quanto nós precisamos de Deus, do quanto nós somos dependentes dele para tudo nas nossas vidas. De posse dessa consciência, deste entendimento, queridos, vamos procurar cada dia mais nos informar, aprender de que maneira nós podemos mover o braço do Pai na nossa direção. E assim nós vamos aprender, e não só aprender, mas a praticar tudo que nós aprendermos a este respeito. E assim, queridos, vamos ter condição de termos uma comunhão profunda e perfeita com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos adorar o nosso Deus com o hino de número 386 da nossa harpa cristã. Oh, não temas, tu, esposa de Jesus, em justiça Deus te edificará. Tua tenda que dimana viva luz, Ele mais aumentará. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Toda arma fabricada com rancor te combate, mas jamais te vencerá. O inimigo que ataca com furor, o Senhor abaterá. Toda arma de rancor contra ti se desfará.
Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Lá no céu não hás de ter recordação dos combates que sofrestes por amor, mas ali terás sublime posição com Jesus teu Salvador. Toda arma de rancor contra ti se desfará quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Patriarcas e profetas já estão lá no céu te esperando com amor. Sê fiel e guarda a divina unção para as bodas de esplendor. Toda arma de rancor contra ti se desfará quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Oh, não temas, tua esposa de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Esta esposa é a igreja do Senhor, em que Jesus diz neste hino, ele manda: oh, não temas, tua esposa de Jesus. Em justiça Deus te edificará. Que maravilha, né, queridos? Edificados, firmados, plantados pelo próprio Deus. Esta é a condição da esposa de Jesus, ou seja, da igreja amada, em que Jesus veio derramar o seu próprio sangue na cruz para edificar esta igreja, para firmar esta igreja. Queridos, vamos correr para de todo o nosso coração nós buscarmos fazer parte desta igreja. Glória a Deus, aleluia. Não adianta o inimigo se levantar contra a igreja do Senhor. Toda arma que ele forjar, tudo que o inimigo das nossas almas vier usar contra nós vai cair por terra. Porque nós que somos a igreja do Senhor, se nós andarmos firmemente na sua presença, obedecendo seus mandamentos, ele mesmo vai cuidar de nós. E assim, queridos, jamais algum mal chegará até nós, a não ser que ele permita. Glória a Deus, aleluia. Vamos cantar o hino de número 387. Derrama sobre nós o teu Espírito, como fizeste em Jerusalém. A tua greia manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. A tua greia manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. Derrama sobre nós o teu Espírito, como em casa do centurião, e dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. E dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. Derrama sobre nós o teu Espírito, e dá-nos hoje muitas conversões. Oh, deixa-nos sentir poder celeste, e vivifica os nossos corações. E deixa-nos sentir poder celeste, e vivifica os nossos corações.
derrama sobre nós o teu Espírito, e aos que sofrem da tua proteção, a orar ficamos em amor unidos, para obter a prometida unção. A orar ficamos em amor unidos, para obter a prometida unção. Desperta, Jesus Cristo, os que dormem, o muito profundo sono do jardim. Como operaste nos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim. Como operaste nos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim. Aleluia, glória a Deus. Que esta seja a nossa oração, queridos, para que o Senhor derrame sobre nós do seu Espírito, e assim nós seremos devidamente transformados, purificados e preparados, não é, queridos? Transformados naquela pessoa que nós precisamos ser. Um templo para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Que esta seja a nossa oração, para que o Senhor derrame sobre nós do seu Espírito, e assim nós estaremos aptos para fazer tudo aquilo para o qual o Senhor nos chamar. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar o hino de número 390. Um coração bondoso, sem custado obter, ser manso, amoroso e santo em todo ser, manando nova vida ao coração da luz, e toda minha lida será só em Jesus. Quem quer seguir os passos de nosso pai Abraão, no coração os laços então se quebrarão. Isaque oferecido em cima do altar, Jacó com grande gemido, Raquel vai enterrar. Se grande é o sacrifício, Isaque no altar se torna em benefício para quem o ofertar, posto em profunda calma e paz celestial, também de Deus alcança a aprovação real. Na cova Jeremias lamenta a grande dor, na escuridão não via o bom Consolador. Sim, grandes amarguras se tornam em prazer, vem anjo das alturas o sonhador a ver. Arão foi castigado por sua rebelião, e triste e humilhado aceita exortação. Consagra a tua vida para Deus melhor honrar, e assim em dor e lida precisas te guardar. Acima nuvens densas, o sol sempre a brilhar, promessas mais imensas não pode te falhar. Põe plena confiança em quem não pode errar. Jesus já sem tardança vem tu adoçará. Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus e aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, que hino lindo, né? Que hino maravilhoso, hinos da harpa cristã, que hinos adequados para nós louvarmos o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, vamos agora para o nosso ensinamento de hoje, que está no livro de Atos, no capítulo 13, do versículo 1 ao 12. Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Livro de Atos, no capítulo 13, dos versículos 1 ao 12, glória a Deus. A epígrafe diz assim: Barnabé e Saulo são enviados pela igreja
de Antioquia, a primeira viagem missionária de Paulo. Esta é a epígrafe. O versículo 1 diz: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui tem mais uma epígrafe que diz assim: Saulo e Barnabé pregam em Chipre, Elimas o encantador. O versículo 4 diz: e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Barjesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Glória a Deus e aleluia. Que palavra poderosa, né, queridos? Vamos agradecer a Jesus por esta palavra e pedir ao Espírito Santo que nos dê entendimento, que nos abra o entendimento para que nós possamos aprender a tudo quanto o Espírito Santo quer nos ensinar nesta noite através desta palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Jesus de maravilha, de misericórdia, Jesus querido, muito obrigada por esta palavra. Que porção poderosa. Jesus querido, que esta palavra venha ficar no nosso coração, venha entrar nas nossas vidas para que nós possamos viver por elas, olhando, Jesus querido, e aprendendo o quanto tu és poderoso, o quanto o teu evangelho é poderoso, o quanto é do teu desejo que nós possamos viver este evangelho, viver esta palavra. Oh, Jesus querido, muito obrigada. Fica conosco, Jesus, nos dirige, nos abre o entendimento através do teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, muito obrigada por tudo. Coloca nesta noite esta palavra no nosso coração, na nossa mente, que ela possa fazer parte do nosso espírito, para que assim nós sejamos moldados. O Espírito Santo de Deus repreende todo o espírito de impedimento, qualquer coisa que venha nos impedir de aprender esta palavra da maneira que tu queres nos ensinar. Espírito Santo, nos ajuda a descer nas profundezas e entender o quão poderoso é o Evangelho de Cristo, quão poderosa é a tua palavra, de que maneira tu queres usar os teus escolhidos de maneira poderosa. Espírito Santo, muito obrigada, fica conosco, nos dirige, faz a tua obra através de nós. Em o nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Deus e aleluia.
Aleluia, glória a Deus, queridos. Aqui nós vemos em mais esta passagem do livro de Atos. Neste livro ficou registrado os Atos dos Apóstolos. Quem foram os apóstolos? Aqueles 12 que Jesus escolheu e preparou para dar sequência na levada do seu evangelho, o evangelho do reino sobre a face da terra. E aqui está registrado mais uma parte, né? Mais uma parte do que aconteceu depois que Jesus subiu aos céus e passou o seu legado aos discípulos, aos apóstolos. Ficou registrado no livro de Atos, e aqui está mais uma pequena parte que nós vamos estudar nesta noite. Vamos ler do versículo 1 ao 3, para nós acompanharmos, né? A epígrafe diz: Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia, a primeira viagem missionária de Paulo. O versículo 1 diz o seguinte: Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. O 2. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, o despediram. Olhe, queridos, o quanto é forte estes 3 versículos. Aqui inicia dizendo, nós aprendemos no culto passado acerca de como o Evangelho de Cristo chegou em Antioquia, né? Naquele município. Antioquia, eu acredito que era um município, não era uma cidade. Eu não prestei bem atenção se era uma cidade ou um município, mas o Evangelho de Jesus chegou naquela localidade. E nós vimos no capítulo, na lição passada, no capítulo 12, como o Evangelho chegou em Antioquia. E depois o Evangelho chegou em Antioquia, foi recebido e foi plantado naquele lugar, firmado naquele lugar, ali naquele lugar se juntou pessoas grandes de Deus, né? Homens de Deus bem eloquentes, bem influentes no Evangelho de Cristo, o qual eles foram enviados para ali pelos apóstolos. E com certeza foram enviados pelo próprio Deus para a cidade, para aquele município, para aquela localidade chamada Antioquia. Então o que aconteceu? Chegando eles ali, terminada aquela obra, eles estavam orando, eram muitos homens de Deus, fortes no Evangelho, que estavam naquele lugar. E eles orando e buscando, o Espírito Santo manifestou-se no meio deles e disse: olha, separe para mim a Barnabé. Aqui o versículo 2 diz: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, queridos, o que nós vemos aqui? Que aquela obra era dirigida diretamente pelo Espírito Santo. Eles não faziam nada se não fosse de acordo com o Espírito Santo. Quem dava as ordens ali era diretamente o Espírito Santo de Deus. Nós podemos observar aqui o quanto o Espírito Santo dirigia aquela obra nos detalhes, né? Estavam concentrados naquele lugar aqueles grandes homens de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, que operavam sinais e maravilhas, e ali reunidos, orando e buscando, o Espírito Santo se manifestou e disse: olha, apartai-me, ou seja, separam para mim a Barnabé e a Saulo, que era justamente o Paulo, que a partir daqui nós vamos aprender muito, vamos falar muito acerca do apóstolo Paulo, o nosso conhecido apóstolo Paulo, né?
para quem conhece o Evangelho, sabe, não precisa conhecer muito do Evangelho para já ir sabendo, ouvindo falar a respeito de Paulo, do apóstolo Paulo. Então, nesta ocasião ali, estava iniciando o ministério de Paulo. Aqui fala que esta seria a primeira viagem missionária de Paulo. Era a primeira viagem, mas ele já estava inserido naquela obra, ele já fazia parte daquele ministério e já vinha trabalhando grandemente para Deus nesta igreja, né? Então, o que aconteceu? Naquela ocasião, o Espírito Santo se manifestou e pediu que eles separassem a Barnabé e a Paulo para a obra que o Espírito Santo já havia preparado, porque aqui ele diz, versículo 2, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, o Espírito Santo já tinha programado uma obra e, como ele disse, para que os tenho chamado, né? Então, o Espírito Santo está dizendo ali que ele já havia programado, já estava preparado e eles já estavam sabendo, porque o Espírito Santo diz para a que eu já os tenho chamados, eu já chamei eles antes, eles já estão conscientes disso e agora chegou a hora de ir. Isto quer nos mostrar, queridos, o quanto a obra de Deus é feita pelo próprio Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos chama, ele nos prepara e ele mesmo nos usa